Opa, tudo bom, rapaziada? Como é que vocês estão? Antes que eu seja dado como morto aqui nesse canal, eu resolvi dar as caras. Resumindo, nesse meio tempo aí de 4 meses, eu acabei descobrindo que o amor não existe. E é que aquele meme lá do não sobrou nada pro beta, só não é engraçado quando é com você, né? Além da desilusão amorosa, eu também cheguei aos 18 e como todo adolescente eu tava muito perdido. Mas enfim, né? Se você tá vendo esse vídeo é porque eu não morri ainda, né? Então vambora. Mas então, né? Vamos lá. Provavelmente você já conhece esse anime aqui, né? O tal do ReZero. Mas pra quem não conhece, hoje eu só vou falar do Subaru, que é o protagonista do anime. E esse cara aí foi teleportado pra outro mundo com o poder mais roubado e mais desgraçado que existe, já que ele volta no tempo depois de morrer. Aí você pensa, pô, como assim esse poder é roubado? É só uma tortura, né? Você volta no tempo depois que você morre. Mas imagina tu enfrentar um maluco que literalmente sabe tudo que você vai fazer pra matar ele. Só que mesmo com esse poder diferenciado pra uma obra de fantasia, o Subaru ainda é considerado um protagonista muito chato. Pô, mas também tira o maluco pra merda, o poder do cara é morrer. Mas o autor de ReZero é tão gênio que ele desenvolveu muito bem o personagem de Subaru, ao ponto de a gente nem reconhecer mais aquele cara chato pra caralho. Mas ao mesmo tempo que esse cara aqui é um gênio, ele também é o próprio diabo na Terra. E hoje eu quero falar como o Subaru conseguiu se tornar o vilão mais deprimente de ReZero, seguindo o final do arco 5 e o início do arco 6, caso você se preocupe com spoiler. Tudo começou com o fim do arco 5, né, o arco de Pristela, onde o culto da bruxa deixou muitos danos na cidade e em toda a galera que tava junto com o Subaru. E dando um pequeno contexto, caso você não conheça, existem 7 bruxas diferentes no mundo de ReZero, cada uma delas representa um pecado capital. A gente vai ter o orgulho, a avareza, a inveja. Mas então, né, o que tem a bruxa da inveja? O seu nome, como foi dito no primeiro episódio, é Satel. E ao que parece, ela deu fim a todas as outras 6 bruxas e causou uma seca em metade do mundo. Como caralho essa mina fez isso, eu não sei. E essa desgraça aqui de bruxa não morre na fogueira não, irmão. A história diz que precisou de um dragão e de um sábio pra selar ela. Não foi nem matar. E eu só tô falando tudo isso porque o poder do Subaru de retornar no tempo através da morte foi algo que veio dela. Ou seja, mesmo selada, essa porra ainda consegue fazer alguma coisa. Que caralho de selo é esse? Mas então, voltando pro culto da bruxa, existem os arcebispos do pecado, que são seres que possuem uma certa ligação especial com a bruxa. E nesse dia em específico, juntou uns 4 diferentes só pra atacar a Pristela. Tudo com a ordem de recuperar o corpo da bruxa que tava embaixo da cidade. No caso, é a bruxa do orgulho, Tifa. Nesse meio tempo, essa desgraça aqui que representa a luxúria deu um sacode no Subaru. Humilhou, bateu, só faltou molestar. E como consequência disso aqui, o Subaru ficou com a perna e o braço contaminado pelo sangue dela. E pra finalizar o arco, a bispa da gula comeu o nome do Július. Resumidamente, cada bispo do pecado tem seu próprio poder. O da gula é devorar a existência de uma pessoa. Ou seja, ninguém mais lembrava quem era o Július. Mas o Subaru lembra. E se você se pergunta o porquê, lembra que ele tem favoritismo aí do próprio capeta. Parece que o fator da bruxa da inveja consegue influenciar sobre o poder da gula. Ou seja, o Subaru não sofre nada com isso. Ele é o único que lembra de quem foi apagado da existência. Com tantos danos, tanta desgraça acontecendo, a Anastácia deu a ideia de ir pra torre de vigia Pleiades. Segundo a Anastácia, ela tinha uma sábia chamada Shaula que poderia ajudar eles com esse problema. Mas como o ReZero é ReZero, eles não iam simplesmente entrar na torre bonitinho sem nada acontecendo. Pra começar, essa porra de torre foi construída acima do local onde o corpo da bruxa da inveja tá selado. Como forma de evitar que as pessoas acessem esse lugar, o deserto de Algria possui um sistema de defesa próprio, onde não importa o quanto você ande, você nunca vai chegar perto da torre. Mesmo que o caminho pareça uma linha reta, o espaço inteiro se distorce e você fica andando em círculos. Nosso time ficou um bom tempinho aqui tentando descobrir como é que saía desse deserto. Mas eles conseguiram graças a uma brecha que tinha na hora da areia, né? Na tempestade de areia. Esse evento não era algo natural, eles perceberam isso e conseguiram achar uma brecha. Aí tu pensa, pô, perfeito, né? Acabou aqui, ó, desafio fácil desse. Mas se você pensou isso é porque você não contava com um sistema de defesa avançadíssimo que tem perto da torre. Que é parar o maluco na bala, né? Porra, a ilusão não deu certo, vamos ter que parar no tiro mesmo. Sinceramente, o segundo tiro foi até pior, porque ele tinha se perdido junto com a Beatriz depois de tentar escapar do primeiro tiro. Só que ele ainda era um alvo, então ele não conseguiu escapar totalmente. Desse jeito ele acabou perdendo a pra trás, que tomou o tiro no lugar dele. Só que como o tiro pegou de raspão no Subaru, ele teve que ver a Beatriz chorando enquanto ele morria. Já que tem aquele detalhe, né? Ninguém sabe que o Subaru pode voltar depois da morte. A bruxa da inveja impede ele de contar. Então, pô, essa cena aqui é muito pai. E a Beatriz ainda vai tomar o tiro, né? Porque ele tá no caminho do Subaru. Se acalma que isso aqui é só o começo. Mas enfim, depois de 2 vezes, né, o Subaru conseguiu entender a situação. Pediu ajuda pra geral. Rapaziada, eu acho que estão mirando em mim. E com a ajuda do pessoal, ele conseguiu parar os 2 disparos. Só que o que acontece? Quando a Beatriz usou uma magia pra parar o tiro, essa magia influenciou diretamente na distorção do espaço, fazendo ela quebrar. Ou seja, deu merda de qualquer jeito. Mas de qualquer forma, o pessoal conseguiu entrar dentro da torre. Eles só estavam muito separados um do outro. E é aqui que tu pensa, pô, tranquilo, né? Finalmente, caralho, um momento de paz. Meu amigo, você conhece
conhece o autor dessa obra, ele é um sádico do caralho. Porque enquanto tudo parecia bem, ele só tava andando por ali tentando encontrar uma saída, o pessoal começou a ficar cansado e completamente insano. Principalmente o Subaru. O cara começou a ficar putaço com as duas sem motivo nenhum. E foi só o começo, ele foi pra cima da rã e começou a enforcar ela. Meu amigo, que porra tá acontecendo com o Subaru? Mas tá, vamos lá, qual a explicação pra isso aqui? Acontece que os caras ficaram perdidos no andar inferior da torre. E se a gente for analisar essa arquitetura aqui, né? Digamos que o corpo da bruxa tá muito perto do andar inferior da torre. E quanto mais perto do corpo da bruxa, mais miasma o seu corpo absorve. E você fica completamente maluco. Tipo, é sério, isso aqui parece filme de terror, viado, é muito estranho. Chegou num ponto onde a Han tinha arrancado metade do corpo da Anastácia com magia. E a mina ficou pendurada no Subaru enquanto os órgãos caiu tudo no chão. Meu Deus, que cena é essa? Morre logo! Morre logo! Porra, Subaru, aí tu foi misógino também, pegou no cabelo. Tá bom, piadas à parte, essa cena aqui foi realmente o ápice de ReZero em questão de terror. Porque o autor não explicou porra nenhuma enquanto você assistia isso aqui. Foi só quando o Subaru morreu pra trás com a cabeça comida que o autor magicamente resolveu explicar que foi o miasma que causou isso tudo. E depois eu tô errado de dizer que esse cara é o diabo na terra. Mas enfim, dado todo esse contexto, a gente pode finalmente ir pro que interessa. Depois que o Subaru soube do miasma, ele desviou do caminho e foi parar em um lugar aleatório. Uma merda de um centauro infernal, que caralho é isso? Mas esse centauro aqui não importa, o que importa é que a gente conheceu a Shala, a sábia. E nem me pergunte sobre essa roupa aqui dela, eu também não sei. E acontece que a Shala tem uma habilidade chamada Hell Sniper, que ela simplesmente consegue dar um tiro à distância usando magia. O mestre dela deixou uma ordem bem clara: Shala, se tu vê algum filho de rapariga se aproximando da torre, tu desce o peito, mano. E foi por isso que ela matou o Subaru umas 3 vezes, porque agora ela tá achando que ele é o mestre dela. Aparentemente o mestre da Shala que abandonou ela na torre tem um cheiro muito parecido com o Subaru, e a Shala identificou ele por isso. Só que todo personagem fala que o Subaru fede a miasma de bruxa, especificamente da bruxa da inveja. E a gente até entende, né? Porque a bruxa da inveja tá dando poder pra ele de voltar no tempo. Mas o que caralho que o mestre dela tem a ver com isso? Mas enfim, seguindo com a história, a gente vai conhecer os testes da torre de Vigia Pleiades. Oh meu pai, teste de novo. Mas calma lá que eu não vou focar em nenhum teste, mas sim na biblioteca dos mortos que tem no andar inferior da torre, que é um lugar que abriga os livros das pessoas que já morreram naquele mundo. Ou seja, você vai morrer e o livro vai aparecer lá com seu nome. Mas calma que não é qualquer pessoa que pode ver o seu livro depois que você morre, mas sim aquelas que já te conheceram. E guarda bem essa informação porque vai ser muito importante. Já que mais pra frente o pessoal continuou fazendo os testes, né? Porque eles queriam sair da torre. Se eles fossem tentar sair da maneira normal, né? Que era só pisando o pé lá fora, a Shala alertou que ela iria matar todos eles sem piedade nenhuma. Resumindo, era uma das regras, nem ela podia fazer alguma coisa. Só que enquanto tudo parecia, entre aspas, bem, já que tava todo mundo meio ferrado pra sair dessa torre, do nada, após o final de um episódio, o Subaru resolve entrar em uma sala sem motivo nenhum. Sério, eu acho que ele nem teve motivo, ele só olhou a porta e falou: cara, essa porta tava aqui? E quando ele entrou lá, a tela ficou escura e a gente corta pra uma cena do Subaru acordando sem nenhuma memória. No primeiro episódio do anime, o Subaru é teleportado pra esse mundo quando ele saiu de uma lojinha. Ele voltou pra esse estado aqui na memória dele. E quando eu vi isso aqui, eu tive que falar, velho, o ator de ReZero é muito diabólico, meu irmão. A gente tá na 4ª temporada, no episódio 70, eu acho. E o maluco me meteu essa. Mas calma que isso aí nem é a parte mais interessante. No geral, quando ele voltou, esse pessoal aqui ficou muito desconfiado. Tipo, caralho, como é que o cara perdeu a memória do nada? E como eles estavam muito desconfiados, eles resolveram deixar o Subaru ali quietinho, tá ligado? Por enquanto. Só que então, né, depois de explorar um pouco, o Subaru acabou parando na escada principal da torre, que é simplesmente gigantesca, parece um buraco sem fundo. E do nada, o cara é empurrado por alguém que ele nem viu. Espera! Espera, 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 espera! E aqui o Subaru sem memórias experiencia a morte pela primeira vez. Acontece que o Subaru é um jumento, ele não se tocou que aquilo foi realmente uma morte. Ele pensou ter visto algum tipo de presságio, algo que poderia ser evitado, sabe? E dessa vez eu diria até que ele tentou, tá ligado? Tentou muito pouco, porque ele foi na escada de novo e ficou na beirada. E claro que ele foi empurrado de novo. Só que dessa vez foi pior, porque ele foi batendo nas beiradas da escada e quando ele chegou no chão, meu amigo, o cara não tinha mais nada, ele tinha virado só a cabeça. Se a primeira morte foi de boa porque ele morreu instantaneamente, essa aqui o cara acordou maluco. Calma aí, pai, calma aí. A Beatriz e a Emília até tentou acalmar, mas a Beatriz só tomou um tapa e o Subaru saiu correndo. Mas caralho, a forma como o anime representou esse desespero do Subaru foi muito foda. Principalmente agora que ele perdeu as memórias, coitado, não tá entendendo nada. Depois disso, o Subaru resolveu sair da torre, o que foi uma péssima ideia, já que uma das regras que a Shala tinha era não deixar ninguém sair da torre, senão ela ia ter que matar essa pessoa. Ou no caso, matar todo mundo que tava ali, né? Não vou entrar muito nessa parte porque o foco é outro, mas tem muito mistério nesse negócio. Mas enfim, né, depois do Subaru morrer nessa desgraça
desgraça toda que tava acontecendo, ele voltou exatamente para aquele ponto e dessa vez ele resolveu que não vai contar nada sobre a amnésia e tenta agir como o Subaru agiria, né, como ele pensa que o Subaru agiria. Só que a desgraça na vida do Subaru só tá começando, porque em determinado ponto a Mei-Lee foi conversar com ele sobre alguma coisa. Do nada, ela chega no ouvidinho dele e pergunta: aquilo que tu me falou ontem é pra eu levar a sério? E a cena corta com um glitch pra uma situação onde a Mei-Lee tá de braços abertos no chão, totalmente desfalecida. Tudo dá a entender que o Subaru estrangulou a Mei-Lee com as próprias mãos, só que o cara não lembra de nada. Além das marcas de unha na mão dele, que significa que ela tentou revidar, ele também vê no braço dele uma mensagem escrita com sangue: Subaru Natsuki esteve aqui. Que merda é essa? Mano, esse aqui é o ápice da loucura, cara. Tipo, ele perdeu a memória e tem alguém tomando o corpo dele. Só que vamos lá, né? Bora parar pra pensar um pouquinho aqui. Quem é a única criatura do mundo de ReZero que consegue fazer alguém perder as memórias? Exatamente, o Bispo do Pecado da Gula. A gente ainda não viu se é realmente ele que tá fazendo isso. Mas considerando que o Subaru tem todo esse favoritismo aí da Bruxa da Inveja, é bem possível que a Gula tenha tentado algo diferente com o Subaru. Ao invés da Bispa da Gula apagar o Subaru da existência, ela ou ele provavelmente tentou pegar o corpo do Subaru e acabou criando esse clone sem memória nenhuma. Já que mais pra frente, quando o Subaru escondeu o corpo da Mei-Lee, o pessoal que tava lá na biblioteca achou o livro da Mei-Lee, o que simbolizava que a Mei-Lee acabou morrendo na torre. O Subaru deu uma de desentendido, né, porque ele não conseguia explicar o que tinha acontecido, e ele foi tentar ler o livro da Mei-Lee. Lá a gente conhece um pouco da história da Mei-Lee, que não é nem um pouco normal, e no final de tudo a gente consegue ver um pouco das memórias dela na torre. E meu amigo, ela encontra um Subaru que não é o Subaru. Isso deixa bem claro que tem alguém tomando o corpo do Subaru em alguns momentos. Só que, né, enquanto a Gula tá se divertindo aí com o corpo do Subaru, o coitado que tá sem memória nenhuma, irmão, tá sendo assombrado. O cara ficou esquizofrênico e começou a alucinar com a Mei-Lee que nem existe mais. Isso não tem graça. Você tá errada. Não tô, não. Você tá errada! O cara tá falando sozinho, pô, o cara enlouqueceu. Tudo bem, loucuras à parte, é até interessante prestar atenção nessa conversa que ele tá tendo com a Mei-Lee, porque é aqui que a gente tem um gancho pra história do Subaru mudar completamente. Já que enquanto o Subaru ficar assim perguntando por que todo mundo amava ele, mesmo ele sendo um assassino, né, que ele teorizou que ele é um assassino, por causa daquela mensagem do Subaru Natsuki esteve aqui depois dele matar uma garota, e ele queria muito entender por que todo mundo amava ele. Então a Mei-Lee, que tava na mente dele, pergunta: por que você não mata essas pessoas pra você ver o livro delas e depois você se mata? Ela não disse essas exatas palavras, mas ela deu a ideia, ela plantou a semente. O Subaru não segue essa rota, mas ela tem uma explicação e foi contada pelo próprio autor, que seria a rota da Gula, onde o Subaru matou todas as pessoas que ele conheceu, ou que no caso conheciam ele, para que ele pudesse ler o livro delas e assim retornar as memórias, catando fragmento por fragmento de quem era o Subaru Natsuki. Aí você pensa, qual o sentido dele matar todo mundo se ele quer recuperar as memórias? E é aqui que entra o retorno através da morte, já que era só o Subaru matar todo mundo, ler o livro, e quando ele terminasse, ele se matava e voltava exatamente para esse ponto que a gente tá assistindo, porque dessa forma ele seria o Subaru Natsuki. E é por isso que eu acho o título desse episódio genial, que é Matar se torna um hábito. E por que essa frase é tão bem colocada? É que ela não é um diálogo de impacto, ela resume bem o que a temporada inteira tá construindo pra gente. O Subaru já morreu tantas vezes, já viu tantas pessoas morrendo, já falhou, já reiniciou. Em algum momento a morte deixa de ser um choque e vira um hábito, tanto que em vários momentos a câmera dá um close no pescoço das personagens. E por mais estranho que isso pareça, é só você lembrar da única forma que ele tentou matar alguém nessa temporada inteira. Exatamente, na merda do pescoço, estrangulando até morrer. Isso acontece porque o hábito não é só mental, é corporal, mesmo que por instinto, mesmo sem pensar em matar. É exatamente no pescoço que ele mira. Mas enfim, né, o Subaru não foi por esse caminho de matar todo mundo só pra ler o livro deles, só que ainda é bem interessante ver como o autor construiu esses universos alternativos de ReZero, onde são todos verdadeiros, só que o Subaru não seguiu esse caminho. Todas as outras têm um ponto de divergência, o da Gula foi exatamente esse ponto aqui que o Subaru não resolveu matar ninguém, e por consequência ele não devorou nenhuma memória pra tentar voltar a ser o Subaru Natsuki. E se você me pergunta como isso se resolve, se o Subaru volta a ter memória, eu não faço a menor ideia. No momento que eu tô gravando isso ainda não saiu a nova temporada, provavelmente já saiu nesse tempo aí que eu fiquei editando esse vídeo. Mas eu já falei o que eu queria falar nesse vídeo aqui, eu não vou resumir a temporada inteira que ainda nem saiu, né? Dito isso, eu só agradeço se você ficou até aqui e até mais. Falou!